Olá, pessoal! Começaremos agora a estudar a anatomia do sistema nervoso. Nessa primeira aula, a gente vai abordar o sistema nervoso como um todo, de maneira geral, e mais especificamente o sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso ele é dividido estruturalmente em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e a medula espinhal, em vermelho na imagem, e o sistema nervoso periférico é composto pelos nervos somáticos, pelos nervos viscerais, que compreendem também os nervos entéricos, e os nervos autônomos, que estão representados em azul e verde na imagem. O sistema nervoso autônomo, ele é dividido em dois grandes grupos, o sistema nervoso autônomo simpático e o parasimpático. Então vamos falar um pouquinho da estrutura dos neurônios, que são as células que conduzem a informação nervosa através de todo o nosso corpo. Então o sistema nervoso, ele tem os neurônios, que são compostos por corpo celular, dendritos e axônios. O tamanho de um neurônio ele vai variar de alguns micrômetros até 1 metro de comprimento. Já o diâmetro varia até 100 micrômetros. Os axônios com mais de 1 micrômetro de diâmetro, eles possuem uma bainha chamada de bainha de mielina, que reveste então esses axônios e facilitam a condução nervosa. O corpo celular do neurônio, ele tem a função principal de sintetizar os neurotransmissores, que são moléculas que são liberadas pelos neurônios para se comunicar com o neurônio seguinte. Os dendritos, eles têm a função de receber os impulsos nervosos, de se conectar com outros neurônios, e eles são então estimulados ou inibidos por esses neurônios, levando a informação até o corpo celular. Esse corpo celular vai então transmitir ou não a informação para o axônio. Se ele for receber mais informações excitatórias, ele vai gerar um potencial de ação, que é a forma de ativação do neurônio, e esse potencial de ação vai então propagar por todo o axônio, chegando nas terminações desse axônio, que vai então liberar substâncias para agirem no neurônio pós-sináptico, que é o neurônio que vem em sequência desse neurônio que liberou as suas informações. Se esse neurônio receber uma maior quantidade de informações inibitórias, ele vai gerar o que a gente chama de hiperpolarização, ele vai ficar superpolarizado e não vai transmitir informações adiante. Então, ele não vai gerar um potencial de ação, não vai ser excitado, ele vai ser inibido. E aí você para ali a condução nervosa daquele estímulo. Além dos neurônios, o sistema nervoso ele possui várias outras células, que são a microglia, os oligodendrócitos e os astrócitos. Os astrócitos, eles são, em número, as células mais populosas do sistema nervoso, tá? Todas essas células, que não são neurônios, são chamadas de neuroglia. A neuroglia ela tem então os astrócitos, que eu já falei que são os mais numerosos. Eles servem para suporte do sistema nervoso central, principalmente quanto à energia. Eles armazenam energia, principalmente uma pequena quantidade de glicogênio, para suprir a necessidade de glicose dos neurônios, já que os neurônios eles não armazenam glicose, né, que é a fonte principal de energia deles, e eles contribuem também para a formação da barreira hematoencefálica, que é uma barreira que ela não deixa entrar qualquer substância no sistema nervoso central, protegendo o sistema nervoso central de substâncias tóxicas, principalmente.
Além dos astrócitos, tem os oligodendrócitos, que são essas células ali em azul na imagem, e elas ficam conectadas aos axônios da maior parte dos neurônios, principalmente axônios com mais de 1 micrômetro de diâmetro, que são axônios maiores, e elas formam uma bainha, que a gente chama de bainha de mielina, que facilita a transmissão nervosa por esses axônios. Além disso, a gente tem a microglia, que são as menores células, como o próprio nome diz, são micro, né? Microglias são as menores, e elas têm a função de serem células fagocitárias. O que isso significa? Elas captam restos celulares, restos de corpos estranhos e participam também de reações inflamatórias do sistema nervoso central. Por último, nós temos as células de Schwann. As células de Schwann, elas são chamadas de neuromielócitos e elas estão presentes no sistema nervoso periférico. Então, quando a gente falar especificamente em sistema nervoso periférico, a gente volta a falar nas células de Schwann. Elas envolvem todos os axônios e mielizam muitos deles do sistema nervoso periférico. Fornecem suporte trófico para essas células e facilitam a regeneração dos axônios, além de removerem os restos celulares. Então, elas praticamente fazem o que os oligodendrócitos, astrócitos e microglia fazem no sistema nervoso central. Nós temos alguns tipos de neurônios no sistema nervoso central. Eles são divididos em unipolar, bipolar, pseudo-unipolar e multipolar. Então, os unipolares, eles também são chamados de pseudo-unipolares. Por quê? Porque alguns deles, eles possuem duas ramificações que parecem dendritos, mas são duas ramificações de axônios. Então, esse neurônio, ele possui um axônio que se divide em um ou mais prolongamentos. Então, se ele tiver um só prolongamento, ele é unipolar verdadeiro. Se ele tiver dois prolongamentos, ele é chamado de pseudo-unipolar. Em geral, esses neurônios são neurônios sensitivos. O que são os neurônios sensitivos? São neurônios que trazem a informação de sensações do meio externo ou mesmo do meio interno, de fora do sistema nervoso central para dentro do sistema nervoso central. Então, eles trazem sensações, por isso pode ser tato, pressão, temperatura, qualquer sensibilidade de dor é transmitida por neurônios sensitivos. E normalmente eles são unipolares ou pseudo-unipolares. Aí nós temos os neurônios bipolares, eles têm um axônio e um dendrito. Esses neurônios, eles são raros e são encontrados principalmente na retina, lá nos olhos, onde conecta, né, o globo ocular com o sistema nervoso central, e no epitélio olfatório, lá no bulbo olfatório, na região superior da cavidade nasal. Os mais numerosos são os multipolares, que são neurônios que possuem um axônio e muitos dendritos, mais de 2 dendritos pelo menos, tá? Então, esses neurônios, eles normalmente são também motores, então eles trazem a informação, a resposta do sistema nervoso central a uma sensação que chegou lá. Então, os neurônios unipolares ou pseudo-unipolares, eles recebem a informação, levam para o sistema nervoso central, ali eles se conectam com outros neurônios e a resposta normalmente vem por neurônios multipolares. É o que a gente tem descrito, demonstrado nesta imagem. Então, nós temos ali, ó, um neurônio sensorial, que a gente também pode chamar de aferente, porque ele traz informação para o sistema nervoso central. Esse caso, nós temos um neurônio
pseudopolar, ele possui um corpo celular e desse corpo celular sai um axônio e esse axônio faz prolongamentos para duas direções. Uma direção capta as informações, nós chamamos de dendritos, e a outra a outra extremidade leva a informação para o neurônio seguinte. Este neurônio seguinte tem muitos dendritos, um corpo e um axônio, então ele é multipolar. Ele também pode ser chamado de neurônio associativo ou de associação. Ele está entre o neurônio sensitivo e o neurônio motor, que é o que vai dar a resposta. Então, pode ter um ou mais nesse caminho, normalmente tem muitos neurônios neste caminho, até que você tenha uma resposta elaborada àquele estímulo que chegou no encéfalo. Então, a gente tem a entrada do estímulo pelo neurônio sensorial aferente, que nesse caso é um pseudo-unipolar. Aí ele se comunica com neurônios de associação, que neste caso é multipolar, e estimula um neurônio novamente multipolar, com muitos dendritos e um axônio, que vai levar a informação para a resposta do organismo. Esse neurônio a gente chama de neurônio eferente ou neurônio motor, ok? Aqui tem mais uma demonstração. Então, na periferia ali a gente tem um joelho, né, um músculo quadríceps ali acima na coxa. Esse músculo ele está inervado com fibras aferentes e eferentes. Então, nós temos em vermelho os neurônios sensitivos, sensoriais. Nesse caso, de novo, ó, ele tem dois prolongamentos saindo de apenas uma saída do corpo celular. Então, ele é um neurônio pseudo-unipolar. Ele recebe estímulo do músculo, leva para a medula espinhal e esse estímulo se conecta com outros neurônios. Isso pode acontecer sem chegar no encéfalo, e isso a gente chama de reflexo. Aí um estímulo muito forte na musculatura, um estímulo seja de temperatura, de dor, de tato, muito intenso, agudo, muito forte, tem que desencadear uma resposta na mesma proporção. Isso faz com que os neurônios sensitivos estimulem neurônios de associação que imediatamente fazem com que ocorra uma resposta a esse estímulo sem ter que passar pelo sistema nervoso central. Então, a gente chama isso de reflexo. O reflexo é quando o estímulo é tão intenso que ele demanda uma resposta muito rápida. Ou seja, ele causa um risco àquele tecido. Então, ele vai promover normalmente um movimento de flexão ou um movimento de aproximação do centro do corpo, que é normalmente onde não há estímulos nocivos ao organismo. Então, nesse caso que está demonstrado aqui, nós temos um estímulo chegando no neurônio sensorial, que está em vermelho, ele chega na medula espinhal, se conecta com neurônios de associação, também podem ser chamados de interneurônios, e esses interneurônios imediatamente conectam com o sistema eferente de neurônios motores, que causa contração dessa musculatura, tá? Então, o relaxamento dessa musculatura, dependendo do estímulo que for. Então, a gente tem ali um circuito que não chega no sistema nervoso central nesse caso. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, outros neurônios de associação levam a mensagem para o sistema nervoso central para que depois que você fez o reflexo, o sistema nervoso central possa organizar uma resposta mais elaborada para você se afastar desse estímulo nocivo. Todo o sistema nervoso central ele é revestido por meninges, que são membranas que recobrem o cérebro. Tanto o cérebro como o tronco encefálico, o cerebelo e a medula espinhal são revestidos por essas membranas. De fora para dentro, nós temos a dura mater, que é a membrana mais espessa e externa. Ela é ricamente inervada por terminações nervosas sensitivas, então muita sensibilidade, principalmente a dor, vem da dura mater.
Depois nós temos abaixo dela a membrana aracnoidea ou aracnoide mater, que é a membrana delgada, contém vasos sanguíneos semelhante a uma teia, e ela está localizada entre a dura mater e a pia mater, que é a membrana mais interna e mais fininha de todas, que reveste diretamente o sistema nervoso central e a medula espinhal. Além das três membranas, a gente tem um espaço entre as meninges aracnoide mater e a pia mater, que a gente chama de espaço subaracnoide. Nesse espaço, a gente tem líquido cefalorraquidiano, assim como entre a dura mater e a membrana aracnoide. Então, o líquido cefalorraquidiano, o líquido cérebro-espinhal, é o líquido produzido no sistema nervoso central, em espaços que ele tem, e que fazem a lubrificação, a diminuição de atrito e a proteção contra impacto do sistema nervoso central, principalmente do encéfalo na caixa craniana. Na imagem nós temos demonstrado ainda no círculo, na imagem superior naquele círculo, aparecem arvorezinhas que são projeções da membrana aracnoide mater, que é chamada de granulações aracnoides. Essas granulações aracnoides, elas aumentam a área de contato entre a membrana aracnoide e o espaço que tem entre a membrana aracnoide e a dura mater, e é onde ocorre muito a drenagem do excesso de líquido, porque o líquido cefalorraquidiano ele é produzido constantemente, então ele precisa ser drenado, ele precisa ser absorvido para ser, então, eliminado via corrente sanguínea. Então, como a membrana aracnoide tem muito vasos sanguíneos, ela, por essas granulações aracnoides, ela absorve esse líquido e esse líquido passa, então, para as veias que drenam tanto o sangue como o excesso de líquido do cérebro. Aqui só para demonstrar, né, algumas curiosidades, entre as membranas, em nível da medula espinhal, né, da coluna vertebral, pode-se fazer a coleta desse líquido cefalorraquidiano ou cérebro espinhal para análise, principalmente se quer se dosar algum componente específico ou avaliar a presença de algum patógeno que causa, por exemplo, a meningite. Então, dá para fazer a punção lombar, que ocorre bem na linha mediana, em nível ou de L3, L4 e L4, L5, onde já não tem mais a medula espinhal, e sim só espaços preenchidos com líquor e também nervos, né, raízes nervosas que saem da medula espinhal. Outra utilidade médica para esses espaços, né, tanto subdural, que é abaixo da dura mater, e subaracnoide, é para as anestesias. Então, a gente tem anestesias epidurais e raquidianas. As anestesias epidurais, ou peridurais, também chamadas, elas são anestesias em que o anestésico ele age diretamente nas fibras nervosas da cauda equina, que é uma região da medula espinhal. E aí tira a sensibilidade à dor de toda a região inferior inervada por esses nervos que saem dessa região. Normalmente se faz entre L3 e L4 ou L4 e L5, como na punção lombar, essa injeção. E a anestesia raquidiana é muito semelhante, mas o anestésico é administrado no espaço subaracnoide, então um pouco mais interno, e ela faz também tirar a sensibilidade à dor de toda essa região inferior ao nível que foi aplicado o anestésico. Então vamos ver o sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal.
Então, o encéfalo ele é composto pelo cérebro, pelo tronco encefálico e pelo cerebelo. O cérebro ele é dividido em telencéfalo, que é a região mais externa, grande parte do cérebro, em vermelho na imagem, e no diencéfalo, que é a região mais central do encéfalo. Inferiormente, nós temos o tronco encefálico, composto pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. E a posterior e inferiormente ao cérebro, nós temos o cerebelo. O telencéfalo, ele é o principal centro de processamento sensitivo e motor do sistema nervoso central. Então, as sensações, elas são tomadas consciência no telencéfalo, assim como a elaboração de respostas motoras a determinados estímulos sensoriais. O diencéfalo, ele inclui uma região que nós chamamos de tálamo, que é a região bem central ali no verde, que tem a função de fazer a retransmissão e o processamento de mensagens. Tudo o que chega no córtex e no telencéfalo passa pelo tálamo. E também nessa região do diencéfalo encontramos o hipotálamo, que participa do controle das emoções, do controle autônomo e da produção de hormônios, como vimos no sistema endócrino. Temos ainda o tronco encefálico, que conduz a informação motora e sensitiva entre os níveis inferiores e superiores do sistema nervoso central. E, além disso, ele faz a mediação entre várias funções autônomas, que não são conscientes do organismo. E, por último, nós temos o cerebelo, que faz a coordenação de atividades motoras regulares e processa a posição muscular, é o que a gente chama de propriocepção. Através do cerebelo, você sabe se o seu braço está esticado, se ele está dobrado, se ele está para cima, para baixo, assim como sua cabeça. Você sabe que a cabeça está para cima, que você não está de cabeça para baixo. Você sabe a posição de cada segmento do seu corpo. Falaremos então agora do cérebro. O cérebro ele é composto por dois hemisférios cerebrais, hemisfério cerebral direito e hemisfério cerebral esquerdo. Ele caracteriza-se por um córtex convoluto, que é uma grande área de superfície para os neurônios, graças às dobras em um volume compacto. E como ele tem muito neurônio, como tem uma superfície muito grande, ele se dobra formando o que nós chamamos de giros. Os giros são todas essas voltinhas que a gente consegue perceber tanto na vista superior, inferior ou lateral do cérebro. O cérebro ele possui uma divisão em lobos. Então, nós temos ali na região anterior, semelhante ao que nós vimos no crânio, nos ossos do crânio, nós temos as regiões do cérebro. Então, nós temos ali na região anterior o lobo frontal, na região posterior ao lobo frontal, nós temos o lobo parietal, lateralmente, nós temos o lobo temporal. E posteriormente nós temos o lobo occipital. Abaixo do lobo temporal, nós temos ainda o lobo da ínsula, que é um lobo menorzinho que fica localizado inferior ao lobo temporal. Cada região do córtex cerebral está associada a características funcionais específicas. Aqui nós temos algumas divisões funcionais, né, e também anatômicas. Se a gente conseguir olhar o encéfalo de cima para baixo, ou seja, de uma visão superior ou de uma visão lateral, como nas duas imagens demonstradas, nós podemos perceber que o cérebro ele tem dois giros, que são essas representações na primeira imagem em azul e em verde e na segunda imagem em vermelho e em verde, que são bastante característicos e facilmente identificados no encéfalo.
Esses giros, eles são chamados de giro pré-central e giro pós-central. Então, pré-central seria o azul na primeira imagem e vermelho na segunda imagem, e o giro pós-central seria o verde em ambas as imagens. Eles são chamados dessa maneira porque eles são divididos por um sulco, que é um espaço entre eles, chamado de sulco central, porque passa quase que ao meio do cérebro, se a gente falar da relação antero-posterior. Então, o giro pré-central, ele possui principalmente áreas motoras para elaboração de respostas a estímulos, enquanto o giro pós-central, ele é compreendido principalmente por áreas sensoriais que recebem as informações vindas da periferia. Então, a gente pode ver ali, na primeira imagem, uma representação do quanto que cada região do corpo tem de neurônios para a elaboração de respostas, em azul, e para a sensibilidade a estímulos de algumas regiões. Essas representações nós chamamos de homúnculos. Esses homúnculos, motores e sensitivos, eles servem para nos mostrar quão grande é cada área do encéfalo que reconhece alguma sensibilidade de alguma região e elabora respostas para essa sensibilidade. Então, a gente pode perceber que na área motora, nós temos ali principalmente as mãos e a face como representações maiores para tanto a área motora como a área sensitiva. Então, as mãos, elas têm grande sensibilidade a vários estímulos, isso a gente já consegue perceber no nosso corpo, no dia a dia, e também grande habilidade motora, principalmente de coordenação fina, né, de respostas finas aos estímulos. Nós percebemos também em ambas as áreas, tanto motora como sensitiva, a face com grande representação. Principalmente na área sensitiva, nós temos os lábios e a cavidade oral. Então, os lábios e a cavidade oral têm grande quantidade de receptores para sensações. Isso é importante porque a gente come, coloca um monte de alimentos diferentes em várias temperaturas na boca, e isso serve como um meio de proteção para o que está entrando no nosso organismo. Assim como a face, a gente tem lá os olhos, nariz, que são cavidades que podem entrar substâncias também e que precisam ter alta sensibilidade. Da mesma maneira, nós temos a área motora com grande coordenação de movimentos variados e movimentos finos que precisa ter uma representação grande no sistema nervoso central. Então, as áreas nos homúnculos, homúnculo significa homem pequeno, são as representações das áreas sensitivas e motoras na região mais externa do cérebro, que a gente chama de córtex, que é essa representaçãozinha pintada em azul e verde. Então, essas áreas, quanto mais neurônios para cada região tem, maior é a representação delas ali nos homúnculos. Tá? Então, essas áreas elas ocorrem predominantemente no giro pré-central, no giro pós-central. E esses giros são separados pelo sulco central no encéfalo, ok? Se a gente fizer um corte transversal do encéfalo, nós podemos ver essa imagem ali embaixo. E a gente percebe que na região mais externa, mais periférica, nós temos uma coloração mais escura, enquanto na região mais interna nós temos uma coloração mais clara. Essa coloração mais escura, superficial ali, nós chamamos de substância cinzenta. E ela é compreendida principalmente por corpos de neurônios e dendritos, que nem a gente tem na imagem superior direita ali no slide. Já a substância branca, ela corresponde à área mais clara da imagem. E como a gente tem ali
na representação da imagem superior direita, a maior parte das células dos neurônios que compõem essa região são as regiões, os axônios dos neurônios. Essa substância branca, ela contém conexões que se estendem de regiões profundas do encéfalo e ela contém também interconexões que permitem a comunicação entre os hemisférios, a partir dos seus axônios que se deslocam de uma região para outra. Os principais tratos, que são conjuntos, né, de axônios, de feixes, que levam a informação de uma região para outra no sistema nervoso central, são da substância branca, são o corpo caloso, que conecta os dois hemisférios, direito e esquerdo. Então, são projeções de neurônios para os dois lados do encéfalo. As fibras de associação, que conectam regiões corticais dentro dos mesmos hemisférios. E também existe a coroa radiada, que são conexões bidirecionais entre o córtex e os núcleos subcorticais e medula espinhal. Então, nós temos o corpo caloso, que conecta os dois hemisférios. Nós temos as fibras de associação que conectam regiões dentro de um mesmo hemisfério. E a coroa radiada, que são feixes de axônios que conduzem tanto para o sistema nervoso central como em direção contrária para a medula, as projeções, né, tanto da região cranial para caudal como de caudal para cranial. Então, de superior para inferior e de inferior para superior. Então, essas fibras de... Aqui nós temos a representação do corpo caloso. Ele também pode ser chamado de fibra de associação interhemisférica, porque ele conecta os dois hemisférios. Então, se a gente perceber ali em roxo na imagem, nós temos uma estrutura que é o corpo caloso. Nessa imagem aqui, se a gente tirar a região superior, os hemisférios cerebrais, a gente consegue ver o corpo caloso conectando, então, os dois lados do cérebro. Se a gente fizer um corte transversal, a gente vê ele ali também conectando o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do cérebro. O corpo caloso, ele tem, na vista lateral, ele tem 3 regiões. Ele tem uma região anterior, que é uma curvatura chamada de joelho. Ele tem uma região superior, que é o tronco dele, e uma região posterior, também formada por uma curvatura chamada de esplênio. Então, essa estrutura ela é formada por conexões, principalmente de axônios, que trafegam de um hemisfério a outro no cérebro. Além das fibras de associação interhemisféricas, nós temos as fibras de associação intrahemisféricas. Elas conectam regiões entre dentro do próprio hemisfério. Então, ali a gente tem várias representações em várias cores de direções de projeções neuronais dentro do mesmo hemisfério. Essas projeções, esses grupos de neurônios que formam essas fibras de associação, a gente chama de fascículos. Então, dependendo do local, eles recebem um nome específico. O maior deles é o fascículo longitudinal superior, que está representado em vermelho ali, que conecta a região anterior e posterior do hemisfério cerebral. Além da substância branca e da substância cinzenta, o cérebro ele tem algumas regiões ocas, vazias. Essas regiões, na verdade, elas não são vazias, né? Elas são preenchidas por líquido, né? O líquido céfalo-raquidiano, ou também chamado líquido cérebro-espinhal. Né? Então, esses ventrículos, eles são esses espaços no telencéfalo que são preenchidos pelo líquido céfalo-raquidiano. São os ventrículos cerebrais, tá? Então, assim como o coração tem ventrículos, o cérebro também tem. O cérebro possui ventrículos cerebrais. Ele possui, então, 2 ventrículos laterais, que estão representados na imagem
em azul maiores ali, em forma de C, ao contrário, ali invertido. Na região do meio dos ventrículos laterais, cada hemisfério tem um ventrículo lateral, então por isso que são dois. No meio deles tem o terceiro ventrículo. Terceiro ventrículo, então, é uma região medial aos ventrículos laterais. E inferiormente nós temos, à frente do cerebelo, o quarto ventrículo, tá? Então, na imagem em corte a longitudinal ali, a gente consegue ver os ventrículos laterais, um em cada hemisfério, o terceiro ventrículo na região medial inferior a eles e o quarto ventrículo na região anterior ao cerebelo. O líquido céfalo-raquidiano, LCR, ou líquido cérebro-espinhal, LCS, é o líquido que é produzido nesses ventrículos e que tem a função de sustentar e amortecer o encéfalo e a medula espinhal, principalmente contra impacto, e defesa do sistema nervoso central, porque ele possui alguns linfócitos também nessas células, nesse líquido. O líquido é sintetizado nos plexos coroides ou corioides dos ventrículos laterais e são produzidos cerca de 500 ml de líquido por dia. Então, aqui a gente tem a representação de como que eles são produzidos. Na imagem bem central ali, nós temos uma região vermelhinha, localizada na região bem central dos ventrículos laterais. Esses são os plexos coroides ou corioides. Ali ocorre a produção do líquido céfalo-raquidiano. O líquido céfalo-raquidiano sai, então, dos plexos coroides, se dirige aos ventrículos laterais, né, produzido ali para dentro, e dos ventrículos laterais ele passa por um forame, que é uma abertura, chamada de forame interventricular. Esse forame conecta os ventrículos laterais com o terceiro ventrículo. Então, todo o líquido vai para o terceiro ventrículo. Do terceiro ventrículo, o líquido ele percorre um aqueduto, que é chamado de aqueduto do mesencéfalo, ou aqueduto de Sylvius, que leva esse líquido até o quarto ventrículo, que fica localizado na região anterior ao cerebelo. A partir dali, ele tem a comunicação com o espaço subaracnoide, onde ele é drenado e ele circula ali ao redor todo do encéfalo, em roxinho ali. Ele circula ali e é absorvido, então, pelas granulações aracnoides, que estão mostradas ali em roxinho na região superior do cérebro. E destas regiões ele é drenado, então, para as pequenas veias que estão presentes na pia mater. Agora, como curiosidade, nós temos alterações, né, que podem ocorrer tanto na produção como na drenagem do líquido, que leva ao acúmulo desse líquido no interior do sistema ventricular do encéfalo. Isso a gente chama de hidrocefalia. Então, é o acúmulo de líquido dentro do encéfalo. Na imagem a gente vê ali o tamanho normal, né, dos ventrículos com o líquido cérebro-espinhal e pode ocorrer alterações obstrutivas, né, alguma obstrução. Muitas vezes essa obstrução ela é genética, levando a criança já a nascer com acúmulo de líquido nos ventrículos, principalmente no forame interventricular ou no aqueduto do mesencéfalo, que fazem a comunicação entre os ventrículos, e aí você tem a retenção, principalmente nos ventrículos laterais, de líquido, fazendo com que aumente a pressão, né, dos ventrículos sobre as células nervosas. Pode haver uma alteração na comunicação entre o sistema de drenagem e o sistema venoso,
que faz com que você tenha alterações de fora também do sistema nervoso central para acúmulo de líquidos, um aumento de pressão intracraniana, tumores podem acontecer, fazendo com que ocorra compressão dos forames de drenagem do líquido, fazendo com que aumente, então, a retenção de líquidos. Isso ocorre principalmente em adultos. E existe uma doença degenerativa chamada de hidrocefalia de pressão normal, em que ocorrem degenerações em alguns neurônios dessa região, e isso impede, então, que ocorra a drenagem normal do líquido cefalorraquidiano, levando também à hidrocefalia, principalmente em idosos. Mas essa é o tipo menos comum de hidrocefalia observado. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho do diencéfalo. O diencéfalo está localizado imediatamente inferior ao telencéfalo. Ele é composto por três estruturas principais, que são o tálamo, o hipotálamo e a glândula pineal. O tálamo, ele é uma região extremamente importante porque ele conecta todas as regiões do sistema nervoso central. Ele faz conexão recíproca com o córtex, então ele manda informações e recebe informações de volta do córtex, muitas informações sensitivas, o tálamo recebe e manda para diversas regiões do córtex, assim como informações motoras, ele recebe de várias regiões do córtex e faz um controle, né? Ele gerencia essas informações e manda a informação filtrada, digamos assim, para resposta em forma de movimento. Ele retransmite, então, informações motoras, sensitivas e autônomas do tronco encefálico e da medula espinhal. O hipotálamo, ele faz conexões com a hipófise, que nem a gente já viu no sistema endócrino, essa é a função neuroendócrina dele, e ele também se conecta com o tálamo e com a glândula pineal. Então, ele faz, junto com o tálamo, a associação e a filtragem dos estímulos que chegam e saem do sistema nervoso central. Já a glândula pineal, ela secreta o hormônio melatonina, que é importante no ritmo circadiano, como nós observamos e discutimos no sistema endócrino. Então, na imagem, nós temos a representação do tálamo, abaixo ali do telencéfalo, abaixo do tálamo e anteriormente nós temos a região do hipotálamo e posteriormente ao tálamo nós temos a glândula pineal. Essa região também é chamada de epitálamo, tá? Então a glândula pineal também é chamada de epitálamo. Falando mais um pouquinho do tálamo, ele corresponde à principal estrutura do diencéfalo, né? Ele forma a maior parte do diencéfalo, cerca de 80%. Toda a informação sensitiva passa pelo tálamo para chegar no córtex, e exceto a sensação olfatória, todas as outras passam pelo tálamo. Então, algumas funções do tálamo. Ele regula funções emocionais e viscerais a partir do hipotálamo. Depois a gente vai falar um pouquinho de sistema límbico, que é o sistema das emoções, o qual tem como o hipotálamo como o órgão predominante. Nós temos outras funções, orienta a atividade motora a partir do cerebelo e dos núcleos da base. Então, o cerebelo, ele faz a coordenação de movimentos, e os núcleos da base são núcleos de corpos de neurônios de substância cinzenta dentro dos hemisférios cerebrais. Então, esses núcleos também fazem coordenação de movimentos. Integra funções sensitivas, retransmite informação visual e auditiva e participa das funções autônomas e relacionadas ao sistema límbico, que é o sistema das emoções. Aí nós temos ainda o hipotálamo, que está localizado inferior e anteriormente ao tálamo. Ele é dividido em 6 regiões principais,
que tem diversas funções diferentes. Então, ali eu listei essas regiões e as suas principais funções. Então, a gente tem lá a região pré-óptica ou anterior, que é relacionada ao centro de perda de calor, ele causa vasodilatação e sudorese quando estimulado. A região hipotalâmica posterior, que é o centro de conservação de calor, ela faz o contrário, ela faz a vasoconstrição cutânea da pele, né? E é responsável por calafrios. A região hipotalâmica lateral, que contém o centro da fome, que nós comentamos no sistema endócrino, ela faz a regulação da ingestão de alimentos. As áreas hipotalâmicas supraóptica e paraventricular, que faz a secreção de ADH, que é o hormônio antidiurético, e de ocitocina, são dois hormônios hipotalâmicos que são armazenados na neurohipófise, como nós comentamos no sistema endócrino. E, por último, a área hipotalâmica periventricular, eles são periventriculares porque estão localizadas lateralmente ao terceiro ventrículo e elas têm a função de secreção de hormônios liberadores para dentro da hipófise. Então, aqueles hormônios que terminam em RH, que eu comentei com vocês, né, que agem estimulando a hipófise a liberar os hormônios hipofisários. Então, a gente tem ali várias regiões que estão relacionadas ao controle de funções hormonais e de temperatura e fome no organismo. Além disso, o hipotálamo é o órgão central de um sistema chamado de sistema límbico. O sistema límbico, ele coordena comportamentos emocionais. Principalmente, já está bem conhecido a regulação de emoções como o medo, a raiva, o prazer e a excitação sexual. Além disso, ele é importante na interpretação de estímulos internos e externos. Então, ele associa funções conscientes a autônomas e aspectos de memória e resgate. Então, existe uma região chamada hipocampo, que é uma região que é responsável pela memória recente. Então, tudo que vocês estão aprendendo agora está ficando no hipocampo. Dependendo da importância que vocês derem, dependendo do quanto vocês consolidarem essa memória por repetição, por interesse, essa memória vai ou não ser armazenada permanentemente. Onde ela é armazenada permanentemente? No córtex pré-frontal. Lá no córtex pré-frontal existe uma região para memória de longo prazo. O hipocampo é a região lá próxima junto ao hipotálamo. Se você perceber na imagem à esquerda, nós temos a denominação, a representação ali do hipocampo na região inferior ao tálamo. Essa região, então, é responsável pela memória de curto prazo. Então, ela faz parte do sistema límbico. Então, às vezes, você tem conexões de memórias antigas e, às vezes, conexões com memórias recentes. E, principalmente, no armazenamento dessas memórias sentimentais, tá? Então, algumas estruturas que fazem parte do sistema límbico. Nós temos ali na imagem à esquerda. Temos o giro cingulado, que passa superiormente ao corpo caloso, que é um giro ainda dos hemisférios, então a gente tem bilateralmente. Nós temos o fórnix, o tálamo inferior ali ao fórnix, inferior ao tálamo nós temos o hipocampo, nós temos anterior e inferior o hipotálamo, que não está representado na imagem, e nós temos ainda o corpo mamilar, a amígdala e o bulbo olfatório. Então, essas são as estruturas do sistema límbico. Na imagem à direita, a gente percebe um circuito. Esse circuito, ele é descrito como circuito de Papez. Ele leva o sobrenome do pesquisador que elucidou esse circuito, em 1930. Então, após vários estudos sobre emoções, respostas a emoções e as áreas do sistema nervoso central, ele elaborou esse circuito. Alguns pesquisadores hoje em dia concordam com ele, a maior parte concorda com ele,
e alguns ampliaram esse circuito, então você já pode encontrar circuitos de papéis ampliado que inseriram outras regiões do cérebro nesse circuito. Mas, de maneira geral, é importante a gente conhecer um pouquinho e bastante curioso a gente conhecer de forma geral como funciona o processamento, né, e a resposta à emoção. Então, inicialmente a gente começa ali com o estímulo emocional. Esse estímulo emocional vai chegar por qualquer via sensitiva, seja de tato, de visão, de olfato, de paladar, qualquer coisa que possa emitir uma resposta emocional, evocar uma resposta emocional ou resgatar uma resposta emocional, vai chegar ao tálamo. E do tálamo, esses neurônios eles se projetam em duas direções. Uma é para o hipotálamo. O hipotálamo, por sua vez, vai mandar conexões de volta ao tálamo anterior e a partir daí para o giro cingulado. O giro cingulado ele vai mandar projeções para o hipocampo e se você tiver alguma memória recente relacionada a isso, a esse estímulo, você vai resgatar. Senão você pode formar novamente uma sensação, uma memória com relação àquela sensação. E isso vai então gerar impulsos novamente para o hipotálamo e junto a ação do tálamo com o hipotálamo vai gerar uma resposta a esse sentimento. Pode ser raiva, pode ser medo, pode ser prazer, excitação sexual. Ao mesmo tempo que o tálamo manda conexões diretamente para o córtex sensorial, que já ativa rapidamente o giro cingulado e faz com que ocorra ao mesmo tempo um outro caminho para ativação do hipotálamo e fazer uma resposta corporal a esse estímulo. Paralelamente, o giro cingulado manda projeções para desencadear uma experiência emocional que pode ficar ou não gravada no hipocampo. Então, às vezes, um pequeno estímulo já desencadeia uma grande resposta ou simplesmente a lembrança de algum evento já te remete a alguma sensação porque ficou guardada ali no hipocampo, ok? Então, o sistema emocional, ele passa necessariamente pelo tálamo, hipotálamo, hipocampo e giro cingulado, ok? Além do córtex cerebral. Outra estrutura importante, descendo um pouquinho, é o tronco encefálico. Ele é composto por três regiões, que é o mesencéfalo mais superior, a ponte intermediária e o bulbo mais inferior. O mesencéfalo ele contém tratos de fibras que ascendem e descendem através do tálamo. Então, o mesencéfalo está representado na imagem superior ali, em verdinho, e ele conecta diretamente a ponte, né, com o tálamo, tá? Essa conexão, ela se dá através dos pedúnculos cerebrais. Os pedúnculos cerebrais são percebidos, são observados na imagem à direita, né, a imagem pequenininha ali. Eles veiculam fibras motoras descendentes para a medula e para o cerebelo. Então, existem dois pedúnculos cerebrais logo acima da ponte ali, na região do mesencéfalo. Posteriormente, na região do mesencéfalo, a gente tem os colículos superiores e colículos inferiores. Esses colículos, eles são núcleos sensitivos associados a reflexos visuais e auditivos. Então, os colículos superiores, eles são relacionados a reflexos visuais, enquanto os colículos inferiores são associados a reflexos auditivos. Então, às vezes, chega um estímulo tão forte, tão intenso, que desencadeia um reflexo. Se você
alguma coisa chega muito próxima ao seu olho, imediatamente você pisca de forma reflexa, porque os colículos superiores do mesencéfalo são acionados e emitem uma resposta rapidamente. Outra estrutura do tronco encefálico é a ponte. Ela conecta o cerebelo com o encéfalo e a medula espinhal. Então, a ponte, ela tem, através dos pedúnculos cerebelares, a conexão entre a ponte, entre o cerebelo e o encéfalo e a medula. Na ponte, nós temos algumas estruturas que são o sulco bulbo-pontino, que divide a ponte ao bulbo, e o sulco basilar, que está localizado anteriormente, que nem a gente pode perceber ali na ponte. Outra estrutura é o bulbo, que conecta o tronco encefálico à medula espinhal, né? Então, os centros superiores aos centros inferiores do sistema nervoso central. Nós temos ali algumas funções vitais também, além da passagem de fibras de uma estrutura para outra, porque ele tem o centro de controle de funções vitais. Ele regula os batimentos cardíacos e os movimentos respiratórios. Então, é extremamente importante a região do bulbo para as ações autonômicas de batimentos cardíacos e respiratórios. Duas estruturas importantes do bulbo, que fazem projeções para as regiões superiores, são a oliva e a pirâmide, como demonstrado na imagem à esquerda. Posteriormente à ponte e ao bulbo, nós temos o quarto ventrículo, né? O quarto ventrículo, ele é um local de espessamento ali de transporte e comunicação entre os ventrículos e passagem do líquido céfalo-raquidiano para o espaço subaracnoide. Ainda no sistema nervoso central, nós temos o cerebelo. O cerebelo ele consiste em dois hemisférios conectados por uma região chamada verme do cerebelo, que está demonstrada na imagem circulada em verde, tanto na imagem anterior como na imagem posterior. Ele se localiza posterior-inferiormente ao cérebro e posteriormente à ponte e ao bulbo. Além disso, ele conecta-se com o tronco encefálico e ao diencéfalo pelos pedúnculos cerebelares. Na região anterior do cerebelo, nós temos ali novamente o quarto ventrículo, que faz então conexão com a membrana subaracnoide, o espaço subaracnoide. O cerebelo ele tem também uma divisão funcional, que está bem representada nas cores verde, rosa e azul. Então, nós temos ali a região do espinocerebelo em rosa, chamado também de lobo anterior do cerebelo. Ele é responsável pela regulação do tônus muscular e da coordenação motora. O tônus muscular é um estado de pré-contração do músculo. Nossos músculos eles nunca estão totalmente relaxados, apenas quando a gente dorme, né? Mas normalmente eles estão com uma tensão ou prontos para contrair. Isso nós chamamos de tônus muscular. Se você tem uma hipertonia, essa contração ela é mais exacerbada. Se uma hipotonia, você tem um músculo mais relaxado ou flácido. Então, quem regula esse tônus muscular, esse estado de pré-contração do músculo, é o cerebelo, no seu lobo anterior, também chamado de espinocerebelo. Com isso, ele consegue regular a coordenação motora dos movimentos. Outra região é o cérebro-cerebelo, que é o seu lobo posterior, que coordena os movimentos voluntários.
Então, junto com o lobo anterior, ele vai coordenar os movimentos voluntários. E o último é o vestíbulo cerebelo, também chamado de lobo flóculo nodular. Esse flóculo nodular, ele participa do controle do equilíbrio postural e dos movimentos oculares. Então, muitas vezes, quando você tem lesão cerebelar, você apresenta movimentos chamados ataxia. A ataxia, ela é caracterizada pela falta de controle dos movimentos e do equilíbrio postural. Então, normalmente, quando se lesionam o flóculo nodular, você tem alteração de equilíbrio e também movimentos involuntários dos olhos, chamados nistagmo. O nistagmo, ele é caracterizado por movimentos incontrolados dos olhos. Movimentos muito curtos e incontrolados dos olhos. Ok? E por último, nós temos a medula espinhal, a última estrutura do sistema nervoso central. Ela estende-se inferiormente a partir do nível do forame magno, lá na base do crânio, com uma continuação direta do bulbo e ocupa o canal vertebral, que é formado pelas vértebras articuladas. Ela possui limites com o bulbo, na região superior ou cranial, e no fim dela nós temos o cone medular, que é a extremidade caudal da medula, em torno das vértebras L1 e L2. Então, aqui na imagem nós temos a demonstração da medula espinhal numa vista lateral. Então, ela possui dois espessamentos, um cervical e um lombar. Além desses espessamentos, ela possui em vermelho ali inferiormente o cone medular, que é um estreitamento para a finalização da medula espinhal. E abaixo dos níveis de L2, mais ou menos L1 e L2, a gente tem apenas saída de raízes nervosas. Essa concentração dentro do canal medular de raízes nervosas nós chamamos de cauda equina, por se assemelhar a uma cauda equina. De cada espaço intervertebral, nós temos a saída de um par de nervos espinhais. Então, esses pares de nervos somam no total 31 pares, sendo 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coxígeo. Cada nervo é formado por raízes anteriores e posteriores que saem da medula espinhal. Quando esses nervos eles saem da medula, eles podem formar plexos. Plexos são redes nervosas formadas pelos nervos espinhais. Existem 4 plexos principais. O plexo cervical, que inerva os músculos do pescoço. O plexo braquial, que inerva músculos dos ombros e dos membros superiores. O plexo lombar, que inerva músculos anteriores e mediais da coxa. E o plexo sacral, que inerva músculos das nádegas, pelve, períneo e dos membros inferiores. Ainda com relação à medula, nós podemos observar num corte transversal que ela, assim como o encéfalo, ela possui substância branca e substância cinzenta. Entretanto, ao contrário do encéfalo, ela possui a região de substância cinzenta no interior e a região de substância branca nas laterais, na forma mais localizados na região mais lateral. Então, a substância cinzenta ela forma um H em qualquer nível da medula espinhal. Então, a gente pode ver ali em vértebras cervicais, como por exemplo em C5, em nível de T12, T8, L1, L2, S2, S3, que nem está na imagem ali à esquerda, que em qualquer nível a substância cinzenta, que é formada por corpos de neurônios, ela está formando um H no interior da medula espinhal.
Quando nós observamos na imagem ao lado, nós podemos ver que de cada ramo da medula espinhal sai uma raiz nervosa. Nós temos ali, na região posterior da medula, as raízes sensitivas. Então, é por onde entram os nervos sensitivos. E na região anterior, nós temos as raízes motoras, que é por onde saem os nervos motores, em resposta à sensação que chegou no cérebro. A junção da raiz sensitiva com a raiz motora forma o que nós chamamos de nervos. Então, cada nervo é formado por uma raiz sensitiva e uma raiz motora que sai da região anterior e posterior da medula. Cada região que a gente tem ali da medula, ela é chamada de corno. Então, nós temos posteriormente a região do H chamada de corno posterior e anteriormente a região do H da medula, de substância cinzenta, chamada de corno anterior. Então, a substância cinzenta e a substância branca, elas formam um H na medula óssea. Então, aqui novamente a imagem, nós temos corno posterior recebendo neurônios sensitivos, corno anterior mandando mensagem motora para resposta à sensação. Como curiosidade, nós temos que lesões em neurônios motores inferiores, que são os neurônios da medula, situados então no corno anterior e que inervam os músculos esqueléticos, eles resultam em perda de respostas musculares voluntárias. Então, qualquer lesão em determinado nível vai fazer com que se perca as respostas musculares voluntárias abaixo daquele nível. E, além disso, perde-se também as respostas reflexas, causando, então, atrofia muscular. Já a lesão em neurônios motores superiores, situados em níveis do sistema nervoso central, do tronco encefálico ou da medula, resultam em paralisia espástica. O que significa isso? A medula perde a capacidade de transmitir as informações e a gente tem ali um espasmo da musculatura, uma hipercontração, hiperreflexia, clonos, que são contrações rítmicas, e porém a gente tem ausência de atrofia muscular, a não ser a atrofia por desuso. A atrofia por desuso é quando vai diminuindo gradativamente a massa muscular conforme a diminuição da oferta, de estímulo para a contração. E por último, nós temos a esclerose lateral amiotrófica, chamada de ELA. É uma doença progressiva e fatal que resulta na degeneração dos neurônios motores, dos nervos cranianos e também dos situados nos cornos anteriores da medula espinhal. A fraqueza e a atrofia ocorrem em alguns músculos, enquanto a espasticidade, hipercontração e a hiperreflexia ocorrem em outros músculos. Muito bem, pessoal. Essa seria a aula sobre o sistema nervoso central. Até a próxima!